pedidos de recuperação judicial concedidos pela Justiça aumentaram 171% em Mato Grosso, segundo o Serasa Experian. O caso mais recente foi o da construtora Tocantins, que teve o plano de recuperação homologado no final de junho. No quadro Direito em Pauta de hoje, vamos falar sobre o que é de fato a recuperação judicial de uma empresa. Para isso, eu converso ao vivo com o advogado Clóvis Isguarese. Bom dia. Bom dia. Vamos começar didaticamente explicando para o nosso telespectador o que é, afinal, a recuperação judicial. A recuperação judicial é um instrumento jurídico, propiciado pela Lei 11.101, que é de 2005, onde a empresa que se encontra em crise, ela pode fazer uso dessa lei, arrolando o passivo que ela possui, e com a guarida do Poder Judiciário, ela vai contar com um período de blindagem de 180 dias, quando deferido o processamento da recuperação judicial dela, onde ela vai ter um prazo para apresentação de um plano de pagamento aos credores e depois vai ser submetido aos credores esse plano de pagamento, onde a gente começa com a parte negocial da recuperação judicial. Então, o intuito da lei de recuperação é a manutenção da atividade funcionando, para, trabalhando, ela montar um fluxo de pagamento que ela consiga pagar todos que estão arrolados ali naquele plano de recuperação. A principal diferença, então, entre o pedido de falência e de recuperação é exatamente esta concessão do prazo para se negociar. Exatamente, e a continuidade do empreendimento. Na falência, encerra-se tudo, se lacra-se a empresa, juntam-se os ativos, vende e paga quem conseguir pagar. Na recuperação, não. Na recuperação, pouco importa a princípio se o passivo é maior que o ativo, se o ativo é maior que o passivo. O importante é manter em funcionamento a atividade para que trabalhando ela consiga estabelecer ali um fluxo de pagamento e equalizar o passivo dela ao longo do tempo. Já houve casos em todo o país, não só aqui, em que empresários de recuperação judicial não cumpriram, não efetuaram o pagamento, no entanto, mudaram de ramo e abriram outra empresa. Como é que isso é possível? Isso acontece geralmente quando aprova-se um plano na recuperação judicial que ele, de pronto, ele já é inexequível, É um plano que a própria empresa sabe que ela não vai dar conta de cumprir, que foi aprovado ali só para evitar a falência imediata, mas que acabará ocorrendo uma falência de fato da empresa, Ela fez um plano, chamou os credores para negociação, não conseguiu encontrar o denominador comum que de fato é propiciar a recuperação judicial a ela, e aí os empresários se valem desse artifício de muitas vezes criar outra empresa para continuidade de outra forma. Isso é uma recuperação que, do ponto de vista prático, ela não ocorreu, O empresário teve que se valer de outras formas para continuar trabalhando. E não é isso que busca a lei de recuperação judicial. A lei tem muitas vantagens para o empresário em crise, para que ele, com essas vantagens, consiga chamar os credores para a mesa, para a negociação e estabelecer um denominador comum, Uma saída que seja bom tanto para o devedor, quanto para o credor, quanto para os clientes da empresa. O que é que a legislação prevê, Clóvis, no caso de uma empresa descumprir os acordos, ou seja, para ela quitar esse débito? O cidadão ele pode ser punido, pode ser preso, enfim, qual é a penalidade prevista? A sanção maior que o empresário, ou que a atividade vai ter em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial é a decretação da falência da empresa. Então, é estabelecido um plano de recuperação judicial que ele deve cumprir à risca. Se ele deixar de pagar um credor, esse credor que não viu lá o depósito no dia que ficou estipulado para ele receber a parcela do crédito dele, ele pode ir lá no processo de recuperação e pleitear a falência da empresa. E o empresário que não cumprir a lei, ele continua solto tranquilamente ou ele vai preso? O empresário não, continua solto tranquilamente, é só a empresa que tem a falência decretada. Você acha justo isso? Você como advogado? Vamos pegar como exemplo aqui construtoras que não receberam as obras da Copa, certo? Elas ficaram devendo os funcionários. Os funcionários não tem nada a ver com isso, fizeram a parte deles. E esses empresários, inclusive já teve uma construtora que entrou com pedido de recuperação judicial aqui. Muitas das construtoras que estão sem receber as obras entraram em recuperação judicial porque eles não viram outro caminho, uma coisa que a gente tem que separar é a pessoa física da jurídica. Uma coisa é a empresa e outra coisa é a vida que o empresário leva, Eu não acho razoável você determinar a prisão de um empresário porque ele não pagou a conta da pessoa jurídica. Porque ele tem um calote, por exemplo. Porque existe a diferença entre não poder pagar e não querer pagar, Existe a diferença também. E para isso a lei da recuperação judicial tem muitas ferramentas para que o Ministério Público, os credores,
e o próprio Poder Judiciário possa verificar se é o caso de não querer ou não poder pagar. Agora, Clóvis, até que ponto essa crise econômica por que passa o país, política inclusive, ela tem influenciado nesse aumento do número de pedidos de recuperação judicial, principalmente aqui em Mato Grosso? Tem influenciado muito, porque em decorrência dessa crise, né, caiu-se muita demanda, o crédito está cada vez mais difícil de ser obtido, e aí o empresário, que muitas vezes tem ali a obrigação que é de pagar as contas em dias, que a vida inteira fez isso, está se vendo numa situação que ele não está dando conta de cumprir com as obrigações mensais dele. E aí acaba que ele não tem para onde correr, a não ser por meio da recuperação judicial, para tentar equalizar esse passivo e, como eu disse no início lá, trabalhando, conseguir estabelecer um fluxo que ele consiga pagar todo mundo. Que tipo de empresa está inserida no processo de recuperação? As micro, pequenas também podem entrar com pedido ou só apenas as grandes empresas? Todas as empresas ali não estabelecem nenhum patamar, nem mínimo, nem máximo de passivo, ou seja, uma empresa que deve 500, 1 milhão ou a que deve 100, ela pode entrar em recuperação judicial. Uma das únicas exigências que a lei coloca é a existência dessa empresa na junta comercial há mais de 2 anos, registrada lá na Jusemate. Né? E o processo para esse pedido tem que ser feito na Receita? O processo para? Para a recuperação. Não, o processo de recuperação distribui-se na comarca onde tem o maior volume de negócios da empresa. Aí é distribuído naquela comarca e ele processa ali, independentemente se a matriz é ali ou não. Se naquela cidade tiver o maior volume de negócios, vai ser lá que vai ser distribuída a recuperação judicial dele. Ok. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço.